Do sonho à conquista, há muita vida real pelo caminho. A jornada até a aprovação não é fácil. Entre trabalho, estudos e compromissos diários, o tempo parece nunca ser o suficiente. Sem falar no medo de não dar conta ou na ansiedade de por onde começar. Mas uma coisa é certa: o que impulsiona todo mundo a seguir em frente é o sonho, o desejo de construir uma carreira sólida, de conquistar estabilidade, de abrir as portas para uma nova etapa na vida. No CEISC, sabemos que sonhar é o ponto de partida, mas é o aprendizado, o planejamento e a estratégia que transformam o sonho em realidade. Por isso, ensinamos as pessoas a aprender, de verdade. Somos especialistas nisso. Nosso jeito de ensinar vai além do conteúdo técnico. Aqui, a gente entende o seu ritmo, suas dúvidas e sua realidade. Preparamos você não só para passar nas provas, mas para enfrentar os desafios de uma carreira inteira. Porque no final, o verdadeiro sucesso é mais do que passar em um exame, é transformar o seu futuro. Cada vez que essa transformação acontece, temos a certeza de que o nosso sonho também se tornou realidade. Imagina um lugar onde o aroma de um café especial se mistura ao sabor intenso do chocolate artesanal. Um espaço acolhedor no coração de Santa Cruz do Sul, feito para quem aprecia momentos de qualidade. Na Caterino, cada detalhe é pensado para transformar o seu dia em uma experiência única, seja para uma pausa rápida, um encontro especial ou simplesmente para aproveitar um instante só seu. Mais do que café e chocolate, oferecemos um ambiente onde o sabor e o bem-estar caminham juntos. Caterino Chocolate Premium, um convite para viver o melhor da vida em cada momento. Na rua 28 de setembro, número 200, no centro de Santa Cruz do Sul. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais a um podcast Papos de Basquete. Esse podcast que a gente analisa os jogos de basquetebol do CEISC União Corinthians já no retorno da NBB 2025-2026. Hoje iremos avaliar os últimos 3 jogos, jogo de Osasco em casa, jogo de Caxias fora de casa e jogo do Vasco da Gama aqui em casa pela NBB. Ao meu lado, meu fiel escudeiro, Jami Frederich, seja bem-vindo. Sem corneta hoje, Cruxem? Sem corneta. Hoje vamos seríssimo. Não, um abraço, é ruim, hein? É bom estar do teu lado sempre aqui, Cruxem. Obrigado, querida. Nosso convidado de hoje, técnico de categorias de base, Flyboys, que já esteve aqui ano passado com a gente, gosta de basquetebol, entende de basquetebol, Rodolfo Thomas, seja bem-vindo. Satisfação sempre com vocês falando de basquete, cara. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro jogo, né, Cruxem? A gente vai até 20 de fevereiro, né, que a gente fala então do jogo contra o Osasco. Eu quero esquecer esse jogo. Ah, é? Pois é, né? A vitória foi apertada, né? O time do União Corinthians fez um primeiro período já um pouco melhor assim na partida, algo que se repetiu nos próximos jogos, né? Mas depois desligou completamente do jogo no segundo e no terceiro. Né? Depois a gente vai escutar o que o Rodolfo tem a pensar, mas parece, não digo da comissão técnica, né? Mas parece que passou da torcida para lá, não teve um que foi entrevistado, não pelo Jami, que o Jami faz a parte interna, né? Mas a Vanessa Belen faz a parte externa dos torcedores, não teve um que foi entrevistado que falou assim, a gente veio hoje aqui para tentar ver um jogo mais tranquilo, os caras vieram de ônibus, por causa que não tinham pago a taxa da CBC, então não ganharam as passagens, os caras vieram de ônibus de Osasco, estamos jogando com vice-lanterna e o jogo foi dramático até o final. Mais uma vez eu classifico esse jogo daqueles de mais uma vez montanha-russa, ficamos mais na parte de baixo um grande período do tempo,
Capacidade anímica dos jogadores, 0. Capacidade anímica da comissão técnica, 0. A torcida ficou apreensiva e ganhamos no final por 3 bolas que o time do Osasco não soube fechar. Uma bola presa, que para mim foi bola presa e deram falta para o time do Osasco, que o Barnes abaixou a bola. Para mim foi a bola presa, ia ser posse do Osasco. Uma entrada do americano O Brent, tropeçou, bateu cabeça, jogou a bola, e depois uma jogada lateral, faltando acho que 7 segundos, os caras passaram a bola na cabeça do Grant de novo, erraram, não souberam fechar o jogo e a gente foi lá e mordeu. Mas assustador o final do jogo. Pode ir lá. Eu ia dizer que isso tem a ver com a qualidade dos caras também, né? Na verdade, eles não fecharam o jogo por um pouquinho de falta de qualidade do time deles, né? Mostra, se condiz com a posição que eles estão no campeonato. Não estão acostumados a fechar. E vou te dizer, cara, nós vamos falar depois do jogo do Vasco, mas o início do jogo me lembrou muito. E o segundo período, que é a hora que baixou para 8 ali contra o Vasco, me veio um filme na cabeça. Vão fazer... Porque, cara, não tem... qualquer esporte, né, meu? A hora que tu entrar, que tu achar que tu já ganhou, é a hora que tu começou a perder, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Tu acha que esse time do Cisco e o Corinthians joga conforme o adversário? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta. Esse ponto da temporada a gente já pode ter certeza disso. Né? Pois é, né? Porque o União Corinthians parece que, a minha impressão também, contra o Osasco entrou com um salto altíssimo, na verdade, até foi pior do que do jogo contra o Vasco. Tu acha que eu não acho que não foi salto alto, eu acho que foi salto alto, concordo contigo. Relaxado é a mesma coisa, né? Sabe, o que mais me indigna, a minha impressão que foi com salto alto, porque o União Corinthians perdeu dessa forma lá em Osasco. Exatamente. Né? Mandando o jogo todo e daqui a pouco pimba. Ah, não, isso foi contra Rio Claro. Não, contra o Osasco foi aquele jogo que o União Corinthians jogou mole, o Osasco na frente o tempo todo. E quando o União Corinthians quis entrar no jogo para virar o jogo no final, não deu tempo. Já ainda faltou tempo. Aí contra o Osasco, a minha impressão seria a seguinte, né? Vai acontecer a mesma coisa. Não, o União Corinthians vai com tudo para não deixar o que aconteceu lá em Osasco. Ah, com certeza. Só que foi justamente o contrário, né? Claro, pela tranquilidade, a naturalidade que o time tem jogando em casa, em Santa Cruz, não deixou o Osasco criar uma grande vantagem. Só que foi para o intervalo ganhando de 9 ainda assim, o time do Osasco. Ganhando de 9, exatamente. Ganhando de 9 pontos à frente. O União Corinthians foi buscar o jogo no terceiro período e no quarto período de novo. Foi aquele jogo pau a pau que o Osasco queria de novo, voltou para o jogo com força. Mas aí o Corinthians conseguiu fechar o jogo mais por essa falta de qualidade do Osasco que o Rodolfo falou do que... o mérito do Corinthians, exato. É isso aí. Mais uma vez eu vejo aquilo que eu digo, né? Eu tenho definido o time do Cisco no Corinthians essa temporada uma montanha-russa, né? Altos e baixos, que é o normal dentro de um jogo. Tu, de repente, quem viu o jogo de Caxias, baita primeiro tempo, falei, cara, essa não é a diferença normal do jogo. O Caxias veio, foi diluindo, trouxe a 4 pontos do jogo, mas aí a gente soube manter a perseverança, a gente vai falar depois disso. Aí sim, mas do jogo do Osasco, a gente manteve o tempo todo baixo, achando que, quando a gente der um rá, a gente vai ganhar o jogo. E aí tu tem jogadores importantes, jogadores experientes, que duvido que eles já não tenham passado situações semelhantes a essa. O jogo de Osasco veio como franco atirador. Não tem nada a perder, cara. Exato. Nada a perder. Vou chutar de 3, caiu o show, não caiu o azar. Mas sabe? E outro ponto, né, Cruxem? A gente apontava no início do jogo que só tinha 2 jogadores do Osasco que estavam liderando o time paulista no início da partida, que era o Harris e o Malaquias. O Malaquias, é verdade. O União Corinthians empatado com o Osasco em 20-20 no primeiro período. Os únicos jogadores que pontuaram haviam sido o Anthony Harris e o Malaquias, além do Grant também, o panamenho. Então, eram esses 3 jogadores que o União Corinthians tinha que se preocupar e só. Mas só que aí quando tem aquela decisão que não vai botar provavelmente seu melhor marcador para parar o cestinha do time deles, tu não vai botar, por exemplo, eu vi poucas vezes o Devon Scott marcar o Malaquias no jogo contra o Osasco, era mais o Hollowell ou o Cárdenas que estava marcando, né? O Cárdenas principalmente. O Veríssimo eu não vi ele em cima do Harris fazendo uma marcação especial, ou o Isaac algumas vezes quando veio do banco, mas o Isaac não teve uma boa noite, né, contra o Osasco.
Então, eu acho que faltou um pouco de respeito a mais para o time do Osasco, porque se sabia, né, Rodolfo, que ia vir com tudo para cima, com nada a perder, porque faltando 10 jogos para terminar o campeonato naquela oportunidade, o Osasco precisava ganhar de qualquer time que seja, né, para sair da zona do rebaixamento. Qualquer vitória para eles é importante. E, cara, esse é o tipo de jogo que eu falo sempre. Os caras não vêm preocupados com o jogo, eles vêm preocupados com a janta, tá ligado? É bem não isso. importa pra eles o Isso resultado aí. do jogo. Vou pro hotel depois. Se eles ganhar, ótimo. Cara, é ótimo. Pesquei. Agora, se perder, tá tudo certo. A derrota tá no bolso já. Né? E mais uma vez, e isso eu falei no jogo, quando tu joga contra uma equipe dessas, cara, tu tem que taxar que a franquia de tu estar jogando em casa, de tu ter 3.000 pessoas do teu lado, de tu ter uma equipe mais casca grossa que a equipe adversária, sabe? Todas essas coisas tu tem que fazer embutir. E quando o Jaime coloca o microfone na boca do técnico Leandro Iliarte, ele vem numa sequência de jogos falando que ele tem uma grande necessidade que seus jogadores comecem a botar consciência que eles precisam fazer jogos consistentes, porque logo vem aí o playoff. E aí, quando tu passa um jogo desse contra o Osasco, vamos supor que esse jogo do Osasco fosse o último jogo da classificatória e tudo mais. Qual é a moral que tu entra para um playoff? Tu sente? Mas esse é o problema. Eu tenho uma opinião sobre o time muito formada, cara. Eu acho que é um time que não marca ninguém, ou marca quando quer. Nós temos grandes dificuldades em rotações defensivas, isso é quando todo mundo... A gente não tem dificuldade de defender um contra um. A gente tem dificuldade de rodar na defesa. E por isso que a gente toma tanta bola livre o tempo todo. E aí, nosso ataque, quando a gente defende mal, tu sabe muito bem disso, porque o Gêmeo também jogou basquete, tu vai atacar que nem louco, cara. Exatamente. Tu vai atacar desequilibrado, porque tu tem que compensar o outro lado. Perfeito. Então, por isso que esse time é uma montanha-russa, como tu fala. Às vezes, eles fazem um período assim que tu fala, por próprio Pinheiros, meu Deus do céu, o time para ser campeão. Exato. É o time para ficar entre os três. Aí vem contra o Osasco e fala, não, mas esse time aí é para ser o último. Né? Só que, na verdade, não é um nem outro. É para você manter é o que o Leandro fala. É um equilíbrio nos duas pontas da quadra que vai nos dar chegar num playoff, passar num playoff, depois ir adiante, que a gente tanto quer, né, cara? A gente tem um podcast aqui chamado Crônicas do Garrafão, onde que a gente está trazendo os atletas do CSKA União Corinthians dessa temporada e fazendo aquelas perguntas, né, de hobby, de o que gosta de comer e tudo mais. A gente não fala de basquete, a gente quer trazer esse jogador mais perto do torcedor no tablet, no celular, na televisão, pelo canal do YouTube da 107.9. O técnico Leandro Iliarte foi o primeiro que esteve aqui junto com o mordomo Luciano Helensam. E ele tem uma preocupação muito grande de fazer com que os jogadores entendam a consistência de que o basquete é importante para Santa Cruz, importante para os patrocinadores, que não tem só 3.000 pessoas no ginásio. O ginásio pode comportar 4, 5 mil pessoas e tem uma comunidade de 130 mil pessoas, 130 mil pessoas por trás de tudo isso, fora a região. E parece que eles demoram. E aí eu falei para ele, eu fiz uma pergunta, isso é frustrante? A reação foi dele. Pô, tipo assim, como é frustrante. Mas com certeza, cara. E o cara que é comandante, como ele não consegue passar isso, ele vê que é frustrante para ele porque ele não está conseguindo atingir o objetivo deles. Bom, Cruxem, aí nós temos que ver a montagem da equipe, trouxe muito estrangeiro, trouxe cara que não tem identificação com a comunidade. Esse ano não está tendo categoria de base, então não tem como puxar da categoria de base os garotos. Aí é outro gelo que nós temos que enxugar. É outro papo de basquete que nós temos que falar só sobre isso. É verdade. Porque isso faz, sim, parte do contexto. Sim. Tu traz quatro estrangeiros, que possivelmente só vão jogar essa temporada aqui, não vão ter identificação com... Quando eu falo em identificação com o meio que tu está jogando, tu ter jogadores como o Jorginho, que já esteve em Franca, já saiu e já voltou, como o Lucas Dias, que não é de Franca, mas já está em Franca e é ídolo lá em Franca, e outros jogadores que parece que têm um pertencimento àquela cidade. Exatamente, a cidade. E isso tu constrói, não é o time que te dá essa condição ou a torcida que vai fazer de ti. É tu mesmo que vai construir essa condição. Mas, Cruxem, dentro disso que tu está falando, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Tirando o Luciano e todos os fisioterapeutas, quem é da cidade? Sim, concordo contigo. Não sim. pode, cara.
Isso não é uma crítica, meu. Não é uma crítica. É uma construção que se fez. Porque tu vai... Quanto mais gente de Santa Cruz, esse DNA vai estar cada vez mais ali dentro. Eu nem penso tanto, não só no composto da comissão técnica, mas eu penso também de tu estar trazendo jogadores lá de baixo, sabe? Os jogadores têm uma... É um contexto geral que eu me refiro. Ter uma categoria isso. abaixo que o cara pensa assim, cara, eu quero estar treinando com esses caras, e eu quero estar podendo jogar, e eu tô lá entre os 15, 16, daqui a pouco eu tenho uma oportunidade, e a gente não constrói isso, porque o time começa a ficar limitado, e isso eu quero falar com vocês depois, sobre alguns direcionamentos da comissão técnica, né? E aí a gente já pode pular pro jogo para Caxias do Sul, né? Que a gente viu isso em Caxias do Sul. Na minha concepção, o time está fechado. O time são esses 5 titulares. A gente tem o Isaac, que está tendo um baita momento, que está vindo bem. Ele está bem mesmo. A gente tem o Ritzheimer, que queira ou não queira, ajuda em bons momentos. O Jonathan está integrado agora. O Jonathan está integrado e deu. Tu vai me desculpar, e deu. E aí parece que a comissão técnica quer dar 5 minutos para o Rodolfo, mais 5 minutos para o Jaime, 5 minutos para o Cruxem, e a gente não está rendendo. Sabe que eu acho que teve alguns momentos, alguns jogos ultimamente, que até o Brandão vem rendendo em alguns minutos, poucos minutos que joga. O jogo contra o Osasco, foi bem. O Brandão, quando o time precisava, terminou bem o terceiro período. Vasco e agora. Começou bem o quarto período, o Vasco também Vasco. agora. Vasco. Também. Tudo bem, é aquilo que eu te digo. Acho que quando tu coloca o jogador e ele rende aquilo, que é legal, principalmente para a torcida que está lá e vê isso, show. Quando tu coloca o jogador e o jogador não rende, cara, nós estamos finalizando o retorno. Tu não vai mais... Vocês lembram o que aconteceu com o Vezaro ano passado? Sim. O Rodrigo da Silva queria recuperar o Vezaro. Inclusive, eu vim aqui a primeira vez e defendi que o Vezaro tinha que ser recuperado. Exatamente. Eu vou falar. A gente lembra disso. E ele não conseguiu, cara, porque o basquete é muito dinâmico, é muito rápido. O jogador que não consegue, cara, até 10, 12, 15 jogos manter uma consistência, ele não vai conseguir. E não é porque ele não quer, porque ele é ruim e tudo mais. É porque, de repente, não achou seu espaço, não tá legal. Mas aí faz parte da comissão técnica fazer essa leitura. Cara, e aí não dá. Amigo, fica aqui do meu lado no banco, tu vai treinar e tudo mais. Vou te colocar, vai lá. 2 minutos não deu? Volta, vem aqui pra cá. Não precisa dar explicação, cara. O cara tá recebendo em dia, é profissional. Sabe? Caxias do Sul. Primeiro quarto, fraque, de gala. Desceu de Rolls Royce na frente do clube, tapete vermelho, entrou, um monte de fotógrafo. Que quarto sensacional. Primeiro quarto foi 33-17. Inacreditável. Tá louco. Inacreditável. Não, eu não tinha visto uma atuação assim antes do União Corinthians em questão de efetividade nos arremessos. A gente falou em certo ponto, 80 e poucos momentos, né? 80% nos arremessos que Isso. o União Corinthians teve no primeiro período. Isso é raro, né? Meu? É raríssimo. Isso é raro em qualquer time do mundo, na real. Sim. Mas, assim, em questão do União Corinthians conseguir fazer um bom trabalho defensivamente. Isso que eu ia falar. O Chamel não teve uma vida tranquila no Pode primeiro falar período. depois. O Augusto também não foi bem no primeiro período. Quem teve que começar a puxar um pouco mais o jogo do Caxias foi o garoto lá, o paraguaio Fabrício, né? Foi ele que começou a puxar mais o jogo. Botou umas bolas, né? Umas bolas até meio cagadas, que ele atirou pra cima. Exato. Mas beleza, mas aí é mérito do cara, né? Sim. Aí que entra uma defesa forte. Eu sempre falo, cara, nos meus times que a gente trabalha, há defesas e defesas. Há defesas que tu vai marcar pra caralho, o cara vai matar uma bola, atirou pra cima lá e caiu. Cara, é mérito dele, parabéns. E aquilo, quando o União Corinthians construiu essa vantagem, tirou o Chamel do jogo, o Humberto não entrou no jogo, o Humberto saiu zerado do jogo. É isso. O Humberto. Muito mal. mal. Agora, sim, passou de 2 fases, defesa-ataque. Defesa-ataque. Cara, esse primeiro quarto foi para ver no vídeo, toda hora botar lá no hotel, na concentração, no ginásio. O pessoal tá aqui, ó, defesa-ataque. Sabe, roubar a bola. Sabe, pô, teve uma bola que a gente roubou, não sei se foi o Veríssimo que roubou e tudo mais, que fizeram uma ponte aérea com o Hollow. Sim. Cara, veio de uma transição de roubada de bola, os caras chegando para mais, nós roubamos a bola. E outra coisa que aconteceu, uma defesa forte faz o jogador sair da posição dele de conforto para arremessar, arremessa mal, rebote e transição. Rebote e transição. E nós estávamos correndo, cara. Que esse time é um time um pouco difícil de correr, porque o Hollow, quando pega a bola numa defesa e às vezes não dá pro Barnes, quem leva a bola é ele. E aí ele leva 5 por hora. Leva no estilo americano. Exatamente, joga de costa. Tudo bem, muitas vezes ele é efetivo no que ele faz, mas
não dá transição pro time. O Barnes, quando pega a bola, mesmo que ele tenha rapidez para passar o meio da quadra, ele quer manter a bola na mão dele. O pique, para ele, tem que sair. E aí ele fica para lá e para cá, para lá e para cá. Ele bate a bola que chega a ficar lá de cima tonto de tantas vezes que ele bate aquela bola para lá e para cá. Então o time não tem essa coisa de espicha o primeiro passe, sai correndo. E nesse jogo de Caxias a gente fez, cara. A gente espichou passe, cara. O Cárdenas pegou bola que jogaram ele. O Holloway pegou, o Devon Scott pegou um rebote, fez passe com as duas mãos por cima, assim, cara. Lá pro Veríssimo, Exatamente. E o Veríssimo foi lá e fechou em bandeja. É isso aí. Então, como eu gostaria de ver o time do Seisco União Corinthians jogar mais essa velocidade de transição. Mas aí a gente veio pro segundo quarto. E aí no intervalo eu falei, gente, essa não é uma diferença real. Possivelmente o Caxias poderá vir numa pressão, poderá apertar um pouquinho mais, e realmente foi o que aconteceu. Né? Mas mesmo assim a gente terminou na frente, o placar, a gente foi para frente no vestiário. Terminou ali com uma vantagem do União Corinthians de 9 pontos. Eu ia falar 8 ou 9 pontos. pontos. 9 pontos. Mas aí veio o terceiro quarto. E aí a gente montou o time errado, que é aquilo que eu falo. As trocas, muitas vezes, por atacado. O Solar ficou muito tempo no banco. Exatamente, né? Que eu tenho me queixado muitas vezes também, e tu sabe disso, Rodolfo. O técnico é obrigado a respeitar o time do jogador. Daqui a pouco tu tem até na cabeça assim, o Rodolfo tá jogando, mas cara, o Jaime podia entrar, porque o Jaime mata aquela bolinha e tudo mais, aí tu vai lá e bandeja, toco, bola de 3, falta e cesta. Cara, eu não posso te tirar, cara. Não pode tirar. E a gente não tem conseguido muitas vezes fazer essa leitura lá de cima. Não. Daqui a pouco o jogador tá olhando assim pro banco e faz assim, eu? Substituição. Aí, cara, tu não mete o pau porque, mais uma vez a gente fala, desde o começo eu falo, existe uma hierarquia que tem um comandante. Sim. E é ele que manda. Sim. A gente lá fora cabe tocar a corneta. Fala bem, fala mal, diz aonde que pode acertar, onde pode errar, mas eu tenho sentido muita falta dessa leitura do time dos jogadores. E se tu olhar, cara, o time não é só quando o cara tá bem, né? Às vezes o cara tá mal, erra 2, 3 bolas, e aí ele fica na quadra que parece troncar, tira a moral do cara. Exato. Então são dois lados que às vezes não dá para entender, né? E lá em Caxias aconteceu esse momento, o ruim do Rosseto. Ele tirou o Rosseto e depois voltou novamente. E eu falei, poxa, parece que o cara tá querendo jogar o cara na fogueira. Sim. Sabe? Pô, o jogador quer ir lá e quer tentar remediar todas as cagadas que fez, pô. E aí faz mais cagadas ainda. Porque não está no tempo legal, não está no negócio legal. Mas esse terceiro quarto me deixou bastante irritado. Mas era previsível do Caxias vir e trazer. Porque o Caxias queria diminuir aquela diferença. Cara, e ela diminuiu essa diferença. E ela foi para o quarto, uma diferença, poxa, ali menos... Chegou a 4 pontos. 4 pontos. 4 pontos. E aí aparece, mas aí aparece de novo as boas escolhas. Eu nem acho que foi tanto defesa do União Corinthians, mas mais o aproveitamento de ataque. A gente soube fazer as escolhas certas no ataque, cara. E aí o Barnes mata a bola, aí o Cárdenas mata a bola, aí o Scott mata a bola, e aí o time parece que dá uma sentada e quando a gente vê, 10 pontos de novo diferença. Aquele momento da partida ali que... Eu queria primeiro botar 3 pontos importantes que também no quarto período ajudaram bastante, mas no jogo todo, para mim, mostra bastante como esse time do União Corinthians pode render ainda mais devido a esses 3 atletas. Primeiro, o Veríssimo, ele é um cara que é muito inteligente jogando fora da bola. É muito inteligente. Ele se movimenta perfeitamente para achar um espaço no backdoor, para receber a bola livre embaixo do garrafão quando o defensor dele está numa ajuda. Ele sempre acha esses espaços muito bem dentro de quadra. Segundo, o Isaac. O Isaac começou a mostrar esse bom basquete dele vindo do banco, matou 3 bolas contra o Caxias, contra o Vasco depois foi a mesma coisa, também bolas importantes da partida quando o Vasco estava encostando no jogo. Então, um pouquinho valeu da lei do ex, né? O Isaac jogava em Caxias no ano passado, mas o Isaac está nessa subida de produção. E no quarto período, o Jonathan, ele estava fazendo o primeiro jogo, até falei com ele no dia seguinte, ele veio aqui na Gazeta da entrevista, que eu perguntei para ele se ele estava um pouco nervoso. O Jonathan falou, cara, quando não caiu aquela primeira bola, não caiu a segunda, eu fiquei mais tranquilo, porque eu sabia que o momento certo estava reservado para eu entrar no jogo. Foi justamente o quarto período. E os ele 7 ajudou. pontos dele no jogo foram no quarto período. Tomar uma bola de 3
Um cara trepado em cima dele. Ele fez que ia rasgar pra dentro, veio pro backstep e chutou de 3, uma bola Teve 2 roubadas importantíssima. de bola no final do jogo que ele fez, que o Vezar chegou a cair no chão, ele roubou a bola. Exato. Cara, mas é bem, eu também concordo com tudo que tu falou. E sobre o Jordan, cara, o Jordan foi meu atleta, você sabe disso, na base, em Limeira, durante 4 anos. Cara, ele é um moleque, ele tá cheio de fome, né? E ele conversa muito comigo, ele sempre fala, termina o jogo, ele manda mensagem, aí, assistiu o jogo, o que achou e tal. E eu falo pra ele, é só tu ter calma e paciência nas tuas escolhas e tu te enquadrar dentro da equipe, que não tem, cara. Vai fluir naturalmente, porque ele é um cara que marca bem, que corre a quadra, que tem um baita arremesso de 3 pontos, ele é um chutador. E vocês vão ver isso logo vai começar a aparecer. É um cara que bate para dentro, então ele vai nos dar uma energia que o Veríssimo já nos dá, e que às vezes, por conta da idade, ele tá meio sozinho. E agora vai ser um cara a mais para essa energia, sabe? Falei com isso. Inclusive, falei no meu comentário que na rotação da equipe, ele tem a possibilidade de jogar de 1. Então, como a gente não está vindo com o Rossetto bem de 1, de repente ele pode ter... E aconteceu contra o Vasco. Ele entrou na frente do Rossetto, mas aí ele não entrou de 1, ele entrou de escolta, que ele faz um bom papel de escolta. Mas eu acho que... Porque assim, a gente tem tanto Góes, que pode nos ajudar e muito, né? E no jogo de Caxias, certo momento que Caxias marcou zona, né? E no jogo do Vasco, a grande parte do jogo que foi marcado zona pelo Vasco, eu senti falta do Góes, porque o Góes é um cara inteligente, ele sabe jogar contra a zona. Quando ele arma, ele sabe os jogadores que tem que colocar, ele sabe o que ele tem que fazer, ele divide bem a zona. Se der mole, ele estiver livre, ele vai mandar pera. Então, eu acho que o Jonathan também pode fazer isso nessa função. E aí o time ganha mais nessa questão. O Jonathan no Pato, antes dele ter o problema que ele teve, ele jogava de 1, né, cara? Sim. O Bayern, se não me engano, era o cestinha do time. Mas vinha ele é de com 2. escolta, né? De escolta. Exatamente. Exato. Aliás, era Jonathan, Barnes e Veríssimo. E Veríssimo, É verdade. Exato. O trio de volta. Aí. Mas o que eu mais gostei nesse jogo de Caxias realmente foi o fechamento do jogo. O jogo, sabe, se mostrou realmente que a gente teve possibilidade. Caxias estava naquela situação que necessitava ganhar o jogo para ter uma vitória a mais e chegar perto da gente na classificatória. De repente, podendo até trazer a gente mais para baixo, de repente no confronto, ou jogando com alguma partida aqui para frente que a gente possa perder e eles ganhar dentro de casa, né? E eu achei importantíssimo a gente ir lá e dar essa beliscada, porque nos deu maturidade, nos deu segurança, tranquilidade, e mostra aquilo que parece que o time que quando quer... só que treinar time assim é ruim. Dois pontos importantes do jogo contra o Caxias ainda, né, Cruxem? Ainda do jogo contra o Osasco, o Góes, ele não teve presente nessas últimas 3 partidas, né? Então, o União Corinthians ficou sem o seu capitão dentro de quadra. Sim. Segundo, o Hollowell foi embora cedo no jogo contra o Caxias. É verdade. Foi embora cedo. Uma baita imaturidade da parte dele. O principal jogador do União Corinthians foi embora cedo. E o União Ejetaram Corinthians ele. conseguiu ainda assim manter essa calma, tranquilidade, sem o seu principal jogador sair com a vitória. E mais uma vez eu digo, treinar, ser técnico de um time assim, dá vontade às vezes de pegar o jogador pelo cangote, dar 350 porradas no jogador, parece que não pode mais fazer isso. Na minha época, técnico enfiava o dedo na cara e olhe lá. Porque, cara, eles têm potencial. Né? A pergunta que a gente faz para eles no podcast Crônicas do Garrafão, né? Até onde esse time pode chegar? Aí alguns falaram que o único empecilho desse time são eles mesmos. Ou seja, já fazem essa leitura, tu entende? Que eu acho que realmente é normal isso. Quando tu pega uma equipe, cara, se o cara vislumbra alguma coisa lá, qual que é esse time pode ir até onde? Que tem difícil, tem Franca, tem Pinheiros, tem Flamengo. Tu já sente o cara como é que ele tá. Cara, o único limitador desse time somos nós mesmos. Tu já sabe onde que ele tá pisando. Entende? A gente sentiu mais o jogador falar isso aqui nos programas que vão ao ar na 107.9, a gente vai divulgar nas redes sociais, todos os atletas virão aqui participar do Crônicas do Garrafão. Então tu sente que eles, cara, são eles mesmos os únicos que podem botar o limite deles. E é legal eles pensar isso. Sim, mas tem que fazer dentro da quadra, né, Rodolfo? Então, aí que tá o problema, né? Aí a gente vem pro jogo do Vasco, aí o jogo do Vasco carimba o jogo de nós estar jogando com a última equipe, lanterninha do campeonato, salários atrasados, uma equipe que tem 5 jogadores que não são bobos, 5, 6 jogadores que não são bobos, né? Inclusive, me estranhou muito o americano do time do Vasco, que eu esqueci o nome dele, né? O Morgan. Morgan. Cara, o cara jogou acho que 6 minutos contra a gente. Eu achei ele mole no jogo, sem querer. Mas, cara, ele não queria estar ali, cara. Mas sei lá, cara, ele fez uma bandeja
de recurso por trás da tabela. Eu falei, mas esse cara... Foi só. E não fez mais nada, cara. Mas ele não teve tanto tempo assim de jogo. 16 minutos em quadra. Mas de 40, cara, pra 16... Mas é aquilo. Eu também acho. Eu tô junto com o Rodolfo também. Pra mim, o cara não queria estar ali. Não queria estar ali. Pode ser que tá com o salário atrasado, né? Ele chegou no início do segundo turno, né? Naquela virada ali pro Vasco tentar a recuperação ainda no campeonato, só que de lá pra cá o Vasco continua perdendo, né? E aí o jogador perde o interesse, né? O Vasco tinha contratado 2 americanos. E eu até tinha colocado no scout que eu entrego sempre para os narradores, né, pro Viana, pro Leandro, pro Schenck, que o Vasco tinha 2 americanos, o outro tá me fugindo agora na cabeça qual é o outro, mas só veio um a Santa Cruz, que é esse Morgan, né? O outro não sei qual é o paradeiro até agora, talvez, acho que ou tá lesionado ou o Vasco não vai mais voltar para jogar essa temporada. E Caxias ontem ganhando uma última bola do garoto lá, do Rafael, né? Meteu uma bola de 3 pontos, terminando o jogo, tava perdendo de 1 ponto de diferença. Aí o Guri meteu uma bola de 3 lá no raiar do negócio, passaram 2 e terminou 71-69. Estava perdendo de 69-68. Ou seja, é um time que enfrenta, oferta dificuldades, né? Ele não veio, acho que com uma tendência tão grande como o Osasco, que veio para cá e disse assim, sabe uma coisa? Vamos passar por cima, se der. Eu acho que o Vasco já veio um pouco preocupado com alguma coisa. Só que a gente daí ficou permeando naquela zona de vai abrir 20 pontos, chegamos a botar 20 pontos, 21, né? 21 pontos, né? Sim. Aí daqui a pouco vem para 10, daqui a pouco fica mesclando e tudo mais. Eu acho que não é obrigação, né? Acho que também é pedir demais e forçar demais, né? Tem que ser 20 pontos, tem que ser 30 pontos, não, acho que não. Tem que ter um equilíbrio. Eu acho que nesse jogo do Vasco a gente conseguiu manter mais ou menos o equilíbrio, porque realmente a gente jogou com um time que está demonstrando que não teve resistência, não conseguiu, em nenhum momento, nos ofertar alguma dificuldade. E eu acho que daí sim, o time foi lá, chancelou e disse, não, a gente quer jogar e quer ganhar. Eu acho que foi isso aí também. Eu acho que contra o Vasco, cara, o pessoal que veio do banco conseguiu sustentar um pouquinho mais também, assim, sabe? Eu acho que nós não caiu tanto, ele usou todo mundo, né? E manteve ali, sim, sabe? Sim. O time do Vasco, cara, tem um jogador ali que eu acho muito interessante, que é o Serjão, cara. Sim. Eu acho ele muito... acompanhava nos números. Não jogou bem, mas não, o Serjão eu não foi concordo bem, né? contigo. Mas o Serjão na temporada, assim como eu falei na transmissão, o Serjão na temporada é impressionante. O Serjão ele vinha de uma temporada de 5 pontos por jogo na equipe do... Agora me fugiu a cabeça de qual era o time que ele estava jogando. Unifacisa ele estava. E 5 pontos por jogo. E aí me estranhou que na pré-temporada, Rodolfo, que ele foi convocado para fazer parte do draft da D-League, a Liga de Desenvolvimento da NBA. Aí eu pensei, ele está ali junto com jogadores como o Reinan e o Gabi Campos. O Serjão, 5 pontos por jogo na Unifacisa, alguma coisa ele fez na pré-temporada. E a gente está vendo aí agora que ele passou pelo México também, foi jogar no México, e a gente está vendo o porquê que ele estava jogando por lá, o porquê que ele teve interesse da Liga de Desenvolvimento da NBA. O Serjão subiu o nível do jogo dele muito. Ele botou arremesso no jogo dele. Isso. Não achei que ele foi bem no jogo contra a gente. Mas se vocês lembrarem ele no Cerrado, quando era ele e o Juan, as duplas, lembra? Sim. De pivô do Cerrado. Mas olha a crescida que o Juan... Então era... os dois. Não. Dentro o Juan subiu, né? Aliás, Cerrado... está em outra prateleira hoje. Aliás, Cerrado já teve ali em mão Serjão, Juan e Andrezão. E o Andrezão matando a pau no Bauru, né? Os 3 passaram pelo Cerrado. Eu gosto desses pivôs móveis, cara. Sim. E sabe, esses caras que conseguem trocar bloqueio, que sustentam, eu gosto disso. O basquete hoje, ele não... Cara, eu gosto de pivô pesado, tá? Eu gosto de cara grande. Mas o basquete, ele tá começando a extinguir esses caras. Tu tem que adaptar o teu tipo a esses caras jogar. Mas eu não sei se o basquete está extinguindo esses caras, começando a extinguir, ou esses caras não querem mais ter 2,7 de altura, pesar 120 quilos e ir lá para baixo tomar porrada. Para mim, esses caras querem abrir chutar bola de 3. Eu acho também, mas eu acho que são as duas coisas. Só que, defensivamente, eu penso pro Shein que esses caras não conseguem jogar. Eles não conseguem, tu não tem mais como marcar um pick and roll sem trocar um bloqueio bem trocado. Tu entendeu? Hoje o que mais me irrita, e aí no basquete geral, e eu vejo algumas equipes fazer muito bem, porque devem treinar demais isso, e que a gente tem uma deficiência enorme, é o pique da cabeça. O Barnes fica em todo corta-luz possível. E aí o que acontece? Aí o nosso homem, que
98% das vezes é o Devon Scott, sai agressivo para marcar o cara. E o Barnes fica desesperado chamando alguém para ajudar ele, para ele fazer a rotação para ir lá para fora, e aí o cara corta o Devon Scott, falta e cesta. Né? E aí a gente vai carregando. Cara, passa junto. Cara, porque o Fabrício consegue passar junto todas as bolas. Quando ele não passa, ele toma uma porrada, mas corre atrás. O Jonathan consegue passar todas as bolas junto. Quando não toma porrada, corre atrás. Porque quando tu tá correndo atrás do cara, velho, o cara tá sabendo que tu tá aqui atrás. O cara tem que ser muito bom para dar um step ali, cavar uma falta. E a decisão tem que ser rápida, né? Ou ir pra bandeja com um cara aqui atrás. Sabe? Tu tem que saber essas coisas, sabe? E poucas pessoas fazem essa leitura de armadores, sabe? Jorginho tá numa prateleira, jogadores estrangeiros que tem no Flamengo, sabe, que tem o próprio armador lá do Minas, que é bom demais, sabe? O cara tem condições, esses caras vão lá para baixo, mas a restante fica naquela, vou, não vou, o cara tá colado aqui atrás de mim. O Barnes fica, o Góes fica, o Holloway fica, né? O Cárdenas às vezes sai um pouco junto, e aí a gente, sabe, eu fico pensando, cara, o basquete tá vindo hoje que os caras não querem mais tomar porrada. Não, eles não querem. Cara, eles não querem mesmo. E quando a gente pega um time com um cara forte, um cincão forte, nós já pegamos isso, que eu não lembro quem foi o jogo que nós fizemos, que a gente, acho que até foi por tudo que eu falei, cara, o cara tá se lavando, ele não parava de fazer cesta, não lembro se foi o Andrezão de Bauru, alguma coisa. Cara, o Matias só não fez mais ponto, porque o Matias estava mal, ele errou passe. A gente teve esse exemplo aqui em Santa Cruz, né, no ano passado, Cruxem, no playoff contra o Corinthians, né? Exatamente. Não, tá louco. E o Lucas Cauê não é esse grandão, hein? Importante salientar que o Lucas Cauê não é o... tem seus 2,6, 2,7, mas não é grandão. Não é isso aí. E ele matou a pau. O Matias também, cara. O Matias pegou umas bolinhas aí de baixo, e aí que eu falo que eu gosto do basquete dele, porque ele sabe se posicionar. Foi mal no jogo, né? Acho que não foi aquela coisa. Cara, ele é muito grande, ele vai lá para baixo, não digo que espaço. Eu não digo que o Devon Scott também não faz isso. Ele gosta da área pintada, o Devon Scott. Eu gosto disso. No entanto, que quando marcou zona uma hora, eu falei isso no comentário, ele pegou 2 bolas, ele girou para frente do garrafão. Estavam todos os homens sendo marcados, porque estava numa matchup naquela hora, zona, e depois todo mundo negava o passe no seu homem, né? E ele não tinha passe, ninguém deu oportunidade. Ninguém fez o que o Veríssimo faz. Do outro lado, vai nas costas do cara e joga um backpick. Sem a bola, tu entende? E ele partiu para cima do cara e porrada, foul e cesta. Porrada, foul e cesta, sabe? Ele é forte, sabe? Esse tipo de basquete eu gosto, esse tipo de basquete que procura área pintada, o tipo de basquete que o Veríssimo faz e faz muito bem. Só que os times já estão fazendo esse tipo de leitura. Quando o Veríssimo recebe a bola lá embaixo, o pivô praticamente abandona e dá um passo para cima do Veríssimo. Aí o Veríssimo vai trabalhar, quando olha, vê aquele vulto lá atrás, fala, tem um filho da mãe ali fazendo a sobra, tá flutuando em mim. Que daí que eu quero perguntar para vocês. Essa leitura que eu fiz me leva, que foi para mim uma grande crítica no ano passado, né, no playoff. Vamos para o playoff com a mesma carga e característica de jogadas de ataque, ou nós temos que mudar alguma coisa? Eu mudaria. Eu também mudaria. Eu mudaria. O sistema de jogo é o mesmo. É o mesmo, mas dentro do sistema tu pode fazer muita coisa, cara. Até fundo bola eu botaria diferente, lateral eu botaria diferente. Eu faria coisa diferente para pegar de surpresa. Um playoff num jogo no parelho, cara, se tu fizer ganhar 3, 4, 5, 6 pontinhos a mais no lateral, no futebol, é lucro pra ti. Outra coisa que eu também vejo, e eu falo isso muito pro Viana, pro Leandro, pro Jaime, eu vejo esse time marcar muito pouco zona. Troca pouca defesa. Muito pouco zona. Porque daí, cara, tu põe uma pulga do lado de lá, cara, vem um ataque e os vão pra jogada 2. Não, é zona, é jogada 1 contra a zona. Cara, foi 4, 5, 6 segundos. E eu vejo esse time fazer muito pouco isso. E eu gostaria de ver, de repente, não digo fora, porque de repente fora tu marca a zona é meio, né, o Vasco veio aqui, mas, aliás, um monte de time vem aqui e marca a zona, a gente aqui dentro. Porque eles sabem que a gente tem uma dificuldade ferrada de jogar contra a zona. Mas a gente marca muito pouco zona em relação a isso. Concordo. Olhando agora para os próximos jogos. Exatamente. Então, contra Minas e contra Cruzeiro. Aliás, não é Cruzeiro e Minas? Minas e Cruzeiro. Terça-feira contra o Minas, quinta-feira contra o Cruzeiro. Dois jogos em BH. Cruzeiro que ganhou do Paulistano dentro do Paulistano. 3 vitórias consecutivas do Cruzeiro no campeonato. Que, aliás, um time totalmente diferente agora que botou o Túlio da Silva nesse time. Exatamente. Túlio da Silva é um cara que eu não sei por que ele estava escondido no basquete do Kosovo. Porque é um... Deve estar ganhando bem lá, cara.
Ele estava jogando no basquete da Romênia e depois do Kosovo. A gente deve ter levado ele pra lá. Deve Ganha uma grana em cima do jogador. Devia estar ganhando bem, porque ele voltou jogando um basquete no Cruzeiro, que, nossa senhora, ele Eu não assisti o jogo do Cruzeiro agora com ele ainda, O Túlio da Silva tá com média de 17 pontos por jogo desde que voltou. Hein? É ponto, hein? Ele tá bem no campeonato, ele tá muito bem. E o União Corinthians hoje, né, se terminasse o campeonato hoje, na 10ª colocação faria um playoff contra o Bauru, que é o 7º colocado. Sendo 3 partidas em 3 Bauru e 2 partidas aqui. no panela de pressão. Não gostaria do Bauru. Não. Aliás, eu acho que não vai ter, vai ser só pedreira, cara. Mas Porque eu não sei se a gente consegue... Pra nós jogar em casa, só se passar entre os 8, né? Isso. Pois é, eu não sei se a gente consegue beliscar esse 8º lugar, Mas cara. assim, ó, Cruxem, pra mim, tem que ter mais um time além do São José que tem que estar tropeçando nessa reta final. Exato. Porque o São José é o adversário direto que o União Corinthians ainda vai enfrentar. Os outros times que estão nessa briga ali é o Bauru e o Paulistano. O Bauru tá numa sequência muito boa nessa fase do campeonato e deve chegar ali fácil para mais de 20 vitórias no campeonato e garante ali vaga entre os 8 primeiros. Aí teria que torcer para o Paulistano continuar tropeçando. Perder para times aí como o Cruzeiro, por exemplo, né? Perder, sei lá, um jogo contra a Unifacisa, não sei se joga contra a Unifacisa ainda, mas nós perdemos 2 pro Paulistano, né? É? Sim. Ou seja, nós a gente teria que é. vencer mais do que o Paulistano, Por isso que eu porque digo, se vencesse o mesmo número de jogos, aí no desempate o Paulistano fica na A frente. montagem ainda não está feita, que a gente sabe que essa montagem a gente começa a fazer quando faltam 2 rodadas para terminar a classificatória, a gente já começa a prever as coisas. Mas eu acho muito difícil chegar até o 8º lugar, não impossível, mas acho difícil, né? São 2 partidas que nós temos muito difíceis agora, que a gente vai fazer, terça e quinta-feira. A Rádio Gazeta vai estar presente, fazendo junto com o Jaime. Aliás, no momento que a gente está gravando isso aqui, série entre Minas e Franca Exato, na BCLA, empatado em 1-1. 1-1. Né? 1-1. É. O Minas venceu o último jogo por 110 a 101. Baita placar, hein? Que jogo... Jogo pegadíssimo, inclusive, depois do jogo, né? Deu confusão. Deu briga generalizada lá. Quem está suspenso pro próximo jogo é o Jordan Williams, do Minas, e o Elinho, o técnico O Elinho invadiu a quadra. O Elinho invadiu a quadra e acho que se meteu no meio da confusão ali. É, isso aí. Jaime, obrigado pela parceria. Sempre nessa parceria, Cruxem. Estamos aqui. Um prazer. Bom falar de basquetebol. Rodolfo, queria, antes de encerrar, mandar 2 abraços. Um ao professor Nidal, CISC, cursos preparatórios lá, um dos nossos patrocinadores, e o outro, um dos nossos patrocinadores, o Adriano Ferrugem, da Chocolates Caterino. E hoje a gente vai dar um chocolatezinho para o Rodolfo pegar aqui dentro, levar um chocolatezinho de brinde. Muito obrigado. Que é da nossa patrocinadora que faz os chocolates Caterino. Rodolfo, obrigado pela gentileza. Cara, eu que agradeço, é sempre uma satisfação muito grande estar aqui, sempre já te falei isso, né, Cruxem? Quando precisar, à tua disposição. Se me permitisse, Cruxem, eu queria fazer um convite para as meninas de Santa Cruz. A gente tem um projeto de basquete Fly Boys aqui no Colégio São Luís, e as meninas de 8 a 17 anos estão convidadas a participar dos treinos. Pode procurar no Instagram lá, Fly Boys Sports, ou Coach Rodolfo Thomas, que der para maiores informações. Todas são muito bem-vindas, não precisa saber jogar basquete. A gente ensina. Isso aí. Tá bom? Obrigado. Convite feito, então, fiquem ligados às nossas redes sociais. A gente sempre com podcast Papo de Basquete para analisar os jogos do CISC União Corinthians e o Crônicas do Garrafão apresentando os jogadores. Até a próxima, um forte abraço. Do sonho à conquista, há muita vida real pelo caminho. A jornada até a aprovação não é fácil. Entre trabalho, estudos e compromissos diários, o tempo parece nunca ser suficiente. Sem falar no medo de não dar conta ou na ansiedade de por onde começar. Mas uma coisa é certa: o que impulsiona todo mundo a seguir em frente é o sonho, o desejo de construir uma carreira sólida, de conquistar estabilidade, de abrir as portas para uma nova etapa na vida. No CISC, sabemos que sonhar é o ponto de partida, mas é o aprendizado, o planejamento e a estratégia que transformam um sonho em realidade. Por isso, ensinamos as pessoas a aprender, de verdade. Somos especialistas nisso. Nosso jeito de ensinar vai além do conteúdo técnico. Aqui, a gente entende o seu ritmo, suas dúvidas e sua realidade. Preparamos você não só para passar nas provas, mas para enfrentar os desafios de uma carreira inteira. Porque no final, o verdadeiro sucesso é mais do que passar em um exame.
é transformar o seu futuro. Cada vez que essa transformação acontece, temos a certeza de que nosso sonho também se tornou realidade.